Secretário Merlon Solano, tudo bom, secretário? Seja bem-vindo ao Bom dia, Bom dia, João. Tá aqui. A gente começa falando um pouquinho dessa pesquisa que saiu hoje no Jornal Meu Norte, que mostra que, segundo o Vox Populi, o governador Wellington Dias tem mais de 71%, o governo Wellington Dias tem mais de 71% de aprovação. Em meio a toda a dificuldade que todos os estados vivem, é uma aprovação bastante expressiva. O que se deve esta aprovação do governador Wellington Dias, secretário? Pois é, eu acho que a pergunta foi feita assim, se a pessoa aprova a maneira do Wellington governar, né? É. E esse mais de 71% aprovando numa época de dificuldades, porque realmente, como você diz, lá em 2003 nós assumimos com um Estado bem desorganizado. Mas a conjuntura econômica nacional de 2003 era bem diferente, o Brasil começou a crescer num ritmo bem acelerado e isso repercutiu muito positivamente no Piauí. Agora, em 2015, assumimos novamente numa situação com um Estado bastante desorganizado, muito desorganizado, mas numa conjuntura nacional complicada, de crise econômica, de queda de arrecadação. Muito forte. Muito forte. Isso tem repercutido, né, João, no desempenho de governadores pelo país afora, com extrema dificuldade, com muita desaprovação da população. E Tem estados aí que tem uma economia, entre aspas, Rio de Janeiro. Vamos pegar os maiores estados que estão com dificuldade. São Paulo está com dificuldade, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Dificuldades grandes, dificuldade grande, atrasar salário, né? A ponto de se atrasar salário e a ponto de se declarar uma insolvência, né? Pronto. Aí, mais de 71% aprovando a maneira. Uma das coisas, são muitas coisas que explicam isso. Uma das coisas é o próprio comportamento do governador. A maneira como ele se comporta frente aos interesses do Estado, frente às lideranças políticas, frente à população. Verdade. O Edson trata sempre, as pessoas com muita atenção, com muito respeito. E eu percebo que ele consegue, assim, quase como dar uma atenção individualizada para cada pessoa que encosta nele. Então, esse é um ponto. Um governo que valoriza, ele incentivou a equipe a valorizar o diálogo. Eu acho que isso é uma das coisas que explica o fato, por exemplo, de não termos atrasado salário. Com quantas categorias nós tivemos que sentar, e nós sentamos, e é um processo de 2015 para cá. É um processo que exige paciência. Paciência, né? Um trabalho sob a direção do governador. Com de muita tolerância. Pois é, com a participação da Secretaria de Governo, da SEAD, da Cefaz, da CEPLAN. Por exemplo, nós tivemos que conversar com quantas categorias para dizer assim, olha, não dá para dar tudo que o governo anterior botou na lei. Não foi? Verdade. Tivemos que conversar com a polícia militar, com a polícia civil, com professores, com, enfim, o pessoal da saúde. Esse diálogo transparente evitou a quebra do Estado. Porque todo mundo sabe que a folha de pagamento é a principal despesa do Estado. Quando soma a folha de pagamento, o déficit da Previdência, aí você chega em mais de 70% da arrecadação do Estado. Sobra muito pouco para investir. Então, não tivesse havido essa capacidade de dialogar com os servidores, esta credibilidade perante os servidores e também uma certa compreensão dos próprios servidores e de suas lideranças sindicais, tivesse havido um endurecimento das posições de parte a parte, o Estado poderia estar parado em setores essenciais, ou então o governo teria cedido para não parar, teria dado tudo e hoje estaria atrasando salário. Secretário, a gente está falando desse Imagine. A gente reconhece que houve esse diálogo. Não é uma obra fixa, que houve uma prioridade, né? Houve uma prioridade. Você vê, por exemplo, aí por fora, que houve esse atraso. E o governador não é a primeira vez, desde o governo passado, até uma época eu fiz um texto sobre isso, falando sobre a questão de alguns atrasos. E eu me lembro na época em que dinheiro de pagamento deram manchete de jornal. Pagamento começa dia 5. Pagamento. Então. Era muito comum isso aqui. Que nós acabamos no primeiro governo Wellington, né? Quando se instituiu a tabela de pagamento. Bom. Mas aí agora, a gente conversava aqui a semana passada com o Rafael Fonteles. E a gente tem uma perspectiva de que 2016, embora o país enfrente essa crise, que o Piauí vai ter um ano pujante, como a gente falou. A entrada de capitais agora que está havendo através de empréstimo. E há essa questão da dívida que foi repactuada, né? Está sendo repactuada. Essa é outra palavra. Eu destaquei na minha primeira resposta o diálogo, o respeito às pessoas. A outra palavra forte é trabalho. Trabalho. As pessoas veem no governador e na equipe que ele escolheu para lhe auxiliar uma disposição quase que permanente para o trabalho. O Wellington chega cedo e sai tarde.
Se precisar viajar, viaja e está sempre no ponto para ir para Brasília, para onde for necessário para defender os interesses do Estado do Piauí. E com toda essa dificuldade, não só não atrasamos os salários, como estamos trabalhando muito. Quer dizer, resgatamos aquelas operações de crédito que o Estado estava quase perdendo, oriundas do governo anterior. Por conta de inadimplência? Por conta de inadimplência, de falta de projeto, disso e daquilo, de desorganização administrativa. Resgatamos aquele dia lá do Banco do Brasil, mais de 300 milhões, conseguimos fazer essa operação de crédito com o Banco Mundial. Fazemos um esforço forte para melhorar a arrecadação. Resultado, trabalhando no estado todo. Você olha aqui para Teresina. Acabamos de retomar a obra aí do elevado da Amiga Rosa. E foi de houve um distrato. Houve um distrato, agora vai ser com todo sucesso. Tivemos que tirar, já retomou, já foi contratado, já retomou. Lá, já vou até chamar os Zé Dias para a gente visitar na semana que vem. Retomamos as BRs, a duplicação, o Rodonel. Que está bem adiantado. Concluiu aqui a ponte outra via, né, da ponte Ferraz, que foi feito um tempo muito a prefeitura, nós construímos a ponte e a prefeitura os acessos. Devemos entregar agora, durante o aniversário da cidade. Qual é a participação do governo do estado, por exemplo, nessas obras na capital, em termos de porcentagem? Muito forte. Mas essa da ponte, o governo fez a ponte da Ferraz e a prefeitura os acessos. Os valores eu não... Acho que a contrapartida é em torno de 10%. As outras são do Estado, propriamente dita. Não, a JK, a ponte do meio. Que também está lá, que também fizeram, porque tinham cometido um crime ali, né? Concluir a ponte sem acesso, né? Era uma coisa ligando, era uma ponte que ligava nada a coisa nenhuma, né? Então a JK é o governo do Estado sozinho, a elevada da Amiga Rosa, Estado, o Rodonel, Estado, a duplicação das BRs, é Estado. Essa duplicação das BRs, secretário, é que eu não estou acompanhando, eu acompanhei a questão do Rodonel. A da BR, como é que tá? Foi retomada a 343? 16, passei lá, eu andei viajando muito esses dias. E a 343? A 343 ainda não vi a obra andando. Não, mas a 316 já está, né? Tudo desembaraçado para ser retomado. A 316 você já viu? A 316 as máquinas já estão lá. Já estão lá trabalhando na 316, assim como no Rodonel. E não é só em Teresina. Você chega lá em Colônia do Gurgueia. Está lá o acesso entre a BR-105 e a Transnordestina e a Transcerrado sendo feito. Não vou longe não, o desenvolvimento do turismo, agora o governador autorizou a construção da pista, do asfalto que leva a API ali de Luiz Correia. Macapá. Não, a praia do Arrombado, que era um sonho antigo. Inclusive dessa licitação. A estrutura do Macapá, agora do Maramá. O próprio Maramá que está sendo feita a urbanização, né? Pronto, o enlarguecimento da BR da Pedra do Sal, da estrada da Pedra do Sal. Então, você chega em Floriano, tem a Beira Rio. Então, você chega lá em Dom Inocêncio, tem BR sendo feita. Quantas escolas... Eu estava acompanhando pelo Diário Oficial, existe mais ou menos uns 8 a 10 municípios, que também foi uma marca do governador, e foi vamos ser sinceros, foi um grande cabo eleitoral do governador essa questão de ligar os municípios à BR. Sim. As pessoas precisavam de um acesso a uma via decente e muita gente votou no governador por conta disso. João, eu agora, aproveitando isso aqui, João, eu agora viajei participando das convenções, nos últimos 15 dias eu viajei quase uns 5 mil quilômetros. Comecei lá em Jibués. E veio descendo. O senhor passou em quantos acessos desse, pois muitos deles, e ontem fiz a última vez, ontem fui a Castelo e a Campo Maior. Inclusive estão pedindo, né? Mais de 5 mil quilômetros de viagem que eu fiz nesses 15 dias, só tive problema de estrada num trecho, que é justamente de Campo Maior a Castelo. Que é Mas, para minha felicidade e dos piauienses, já estão lá trabalhando. Deixa eu dar um testemunho. As máquinas já estavam lá. Por enquanto estamos fazendo um tapa-buraco. Para mais para frente fazer. Eu sei que a gente passou uma fase de superação, porque aqui muitas vezes a gente chegava, o Melon, e quando você entrava no Piauí, você sentia pela buraqueira. Já agora é o contrário. Deixa eu dar só esse testemunho aqui. Agora a gente sai da zona de conforto da gente, começa a conhecer mais de perto a realidade, você começa a entender um pouco melhor as coisas. Antes, e eu confesso que eu pensava, assim como muitos políticos pensam, que obra é tijolo, cimento, parede, e a gente não tem noção da importância que é um calçamento, um asfalto, para que as famílias possam se sustentar com dignidade. Uma casa para quem vivia de aluguel, um mesmo pequeno. Essa é a obra importante, João Carvalho. É oferecer o suporte para o cara trabalhar com dignidade.
Eu defendo tanto aquela região do litoral porque aquilo era abandonado. Tá certo. Quantas mil famílias não sobrevivem naquela região para entregar o caranguejo, para voltar com o caranguejo, para comprar o peixe, para voltar com o peixe. O cara que vende o crepe, o cara que vende a cerveja. Mulherzinha que lava roupa ali pro Não turista. tinha, porque não tem acesso. Esse não tipo tinha de obra aí, acesso. estamos fazendo inúmeras de Mas calçamento. é bom a gente lembrar esse tipo de acesso, obra. porque Né? são, é obra de humanização, inclusive. Convênios com prefeituras, enfim, isso está sendo feito por todo o estado do Piauí. E Governar não é fácil. não é fácil. Mas que o governador Wellington Dias tem um jeito diferente de governar, ele tem. E as palavras são essas: diálogo, trabalho forte, um otimismo grande. Veja, essa capacidade, essa compreensão que o governador tem, eu também tenho, a equipe tem, de que o Piauí cresceu muito nos últimos anos, durante o governo Lula e o primeiro governo Dilma, muito fortemente dependendo dos investimentos públicos. Você vê um Luz para Todo daquele, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, isso tudo injetou dinheiro no Piauí. O aumento real do salário mínimo, Agora é hora da economia, de mais investimento do setor privado. De repente você vê o governador Wellington Dias se desdobrando para facilitar a vinda de empreendimentos para o estado do Piauí. O que acabamos de fazer, por exemplo, na JUSEP, com o Rede Sim, acaba sofria para fazer qualquer Aqui processo. você passava 3 meses para fazer uma alteração na junta. Agora está fazendo não vou em longe algumas não, horas. Aí tem mais de 4 mil imóveis parados, prontos das construtoras, não tinha saída. O governador, junto com o secretário de administração, junto com todos os outros secretários, vamos fazer o feirão do servidor, para que eles vendam os imóveis para poderem começar a construção de novos imóveis, gerando emprego e renda. E atuamos em todas as áreas. Ontem mesmo nós nos sentamos com o corregedor, não é? O desembargador Eulália. Ricardo Eulália, firmando um acordo para facilitar esse processo de tramitação dos documentos de regularização fundiária. Que é uma coisa muito complicada hoje no Piauí. Na zona urbana. Uma coisa muito complicada. A DH está tentando regularizar 4 mil imóveis. Você vê, a DH e o Interp tem um trabalho que é intermitente e que nunca diminuiu a quantidade. É isso mesmo. Bom, secretária, parabenizar pela aprovação, acho que é de toda uma equipe, né? De toda uma equipe. Claro. Sucesso é plural. O comandante, o capitão do navio é o Wellington Dias. E é nele que nós nos... Eu sempre digo o seguinte: time bom é aquele que tem um bom lateral esquerdo, um bom lateral direito, um bom atacante, mas tem que ter o camisa 10 que desequilibra. Tem. É o cara que faz a diferença. E nesse aspecto tem sido o governador Wellington Dias. Secretário, um abraço. Muitíssimo obrigado, um forte abraço e mande uns investimentos bons lá para o Maramá, viu? Precisa, tá bom, pode mandar lá. A gente está lá de braços abertos esperando. Vem para cá, garimpo!